Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E neste programa agora vamos falar do porquê tantas nações, tantos países, tantas religiões, tantas línguas. E queremos saber, os habitantes do espaço influenciaram isso tudo, essas divisões todas? A confusão sempre foi muito grande devido aos habitantes aí do espaço. Esses habitantes do espaço são encantados também, mas em categoria superior aos materializados, ao animal racional. Esses habitantes do espaço estão também na categoria de animal, e por estarem na categoria de animal, é que seguem os mesmos costumes do animal racional. Então trata-se de espíritos materialistas, porque são encantados, pertencem aí à matéria, estão aí dentro do elétrico e magnético. Esses habitantes criaram uma confusão muito grande entre os habitantes materializados, criando uma infinidade de seitas, religiões e doutrinas, com uma infinidade de adornos materiais, que são espíritos materialistas, criando nações e criando estados. Enfim, cada qual com o seu modo doutrinário, diferentes uns dos outros, porque são encantados e deformados em categoria superior ao ser humano, por serem habitantes aí do espaço, aí dos astros, aí da baixa atmosfera. Interessante, Porfírio, que a mesma confusão que acontece aqui na Terra entre os seres humanos acontece também no espaço entre os habitantes da baixa atmosfera? Eu diria até na ordem inversa. A confusão acontece lá em cima primeiro e depois acontece aqui embaixo. Vem de lá para cá. Vem de lá para cá, então. Exatamente. A questão vem de cima para baixo. Como o Racional nos faz essa revelação no 13º volume da obra Universo em Desencanto, na lição intitulada como Demanda dos Espíritos Materialistas. As demandas dos espíritos materialistas. E que demandas são estas? Exatamente esta confusão que se instalou na vida do ser material, do animal racional, e que ele bem aqui nos dá essa colocação sobre a questão das crenças, religiões, doutrinas, a questão dos idiomas também, que em cada continente, em cada parte do mundo, um desenvolvimento de um idioma diferente, e a criação das nações. Especificamente, eu até gostaria de pelo menos direcionar um pouco o nosso assunto para a formação das nações, porque é uma das coisas que mais atrapalha a vida do ser humano, essa questão. Nós temos a nação do Islã, nós temos a nação cristã, temos as nações geopolíticas, que são outra forma de divisão. Vejam que as nações pode ser qualquer divisão. No aspecto geopolítico, a Rússia, o Oriente, a América, a Europa, e as divisões das nações, nação cristã, nação islâmica. Tudo isso é uma forma de denominação que o Racional nos dá, que tudo isso foi feito pelos seres atrasados do espaço, que ele diz que são animal racional também, semelhante aos materializados, só que eles não são materializados, por isso estão numa classe superior. E aí eles começam a brincar com aqui embaixo, fazendo suas experiências. Existe muito material aí dizendo que eram os deuses, astronautas, etc. Está nesse assunto. Isso é para quem quiser pesquisar. O Racional autentica que os habitantes do espaço são animais racional e apenas estão em classe superior à nossa por serem invisíveis. E mandam e desmandam. E para formar um Estado, uma nação, é necessário haver aqueles mais poderosos, que são os chamados leviatãs. Este é um conceito jurídico da formação do Estado. Um Estado existe em razão de um leviatã, que aí é aquele mais poderoso animal do espaço que toma conta. E para resumir a história, não me alongar muito, porque é muito ilustrativo, tem muito assunto sobre isso, no livro Universo em Desencanto tem um trechinho que me chamou muito a atenção no avançado dos históricos, em que o Racional Superior, configurando na história do Brasil a independência e relatando os fatos daquela época, ele faz uma menção, naquela época da independência do Brasil, a Dom Manuel,
Ele fala do Dom Manuel, ele não fala do Dom João. Porque a independência do Brasil se dá no tempo que o Dom João era o rei de Portugal. Mas no livro ele deixou bem claro, nessa época, que era o Dom Manuel. E aí eu fiquei olhando assim, mas o que isto quer dizer? Exatamente o Leviatã que construiu a nação lusitana, Dom Manuel. Assim, para que vocês entendam o que isso quer dizer, como tem o Leviatã que construiu a nação da América do Norte, e que todo mundo agora já sabe o nome, né? Tio Sam. Este é a personagem invisível dominante sobre cada nação. Então, quem quiser estudar o assunto, ilustrar, pode ter certeza. Eles fizeram as nações aqui, fizeram naturalmente em cada nação uma crença, uma religião, uma filosofia, tudo se modificar porque eles aprendem conosco. É como que isto aqui é um laboratório para os habitantes do espaço. Quanto mais confusão semear no meio dos bichos, porque isso aqui tudo é bicho, aí a gente aprende com eles. Mais ou menos isso. Oswaldo, você quer falar alguma coisa? Porfírio, você citou aqui Portugal, Estados Unidos, e muita gente que está assistindo vai dizer assim, e no Brasil, quem é o Leviatã? Não tem Leviatã no Brasil, porque o Brasil é a terra do velho cruzeiro. Essa é a diferença da nação brasileira. O dono do Brasil é o velho cruzeiro, não é Leviatã, é uma entidade do astral superior. Isso é para que as pessoas saibam por que o Brasil é diferente. Não é a formação de um Leviatã, é a formação de um velho, de uma força do astral superior, chamado velho cruzeiro. Por isso, a luz que ilumina o continente sul-americano é o velho cruzeiro do sul. Essa é a diferença. Aqui o Brasil é a terra do cruzeiro. Exatamente, do velho cruzeiro, da força do astral superior, porque aqui não é formação dos habitantes do espaço. Por isso que o Brasil é diferente de todas as nações. Esse é um dos grandes motivos dessa grande diferença. É verdade. O assunto é muito lindo. Eu vou relembrar aqui, compartilhar com todos. Obras-primas segundo a escrituração. O título da lição é O Vácuo é a Casa dos Espíritos. E o Racional fala nessa lição que a gente anda no meio deles, passa por dentro deles, eles estão em todos os lugares e a gente não vê. O sintoma é o pensamento, porque eles transmitem o pensamento para a humanidade. Sempre, tudo desde o início, foram eles que fizeram essa evolução, esse progresso nosso, com aquela coisa gostosa de sentir que a gente que está fazendo alguma coisa, né? Para o ego, para poder ter uma consciência corporal e continuar aqui, não surtar. Agora que é a fase racional, dá para ter uma consciência verdadeira e não surtar e ter essa noção, ser ciente que somos aparelhos, mas conscientes da origem. Então, nessa lição, o vácuo é a casa dos espíritos, o racional fala que são 7 níveis dentro do astral inferior e cada um nível habitado, né? E tem como se fosse uma dobra dimensional, ele faz uma analogia como se a pessoa dobrasse uma toalha felpuda muito longa, fizesse várias dobraduras, então vai dando os níveis da mesma energia eletromagnética, lógico que mais abaixo é mais magnético, mais acima. Aí, esses 7 níveis com essas dobras dimensionais, o astral superior ele divide em 3 subníveis. E o mais evoluído de um plano do astral, o povo do astral, né, os povos do astral, o mais evoluído de cada plano, em cima de cada país, né, recebe orientação, está assim textualmente, recebe orientação de alguém do nível imediatamente superior a ele. Então tudo tem um controle da natureza, né? Em cima tem o controle de tudo. E por último, uma frase do mestre, em particular, mas agora o assunto a gente já pode falar isso ao vivo, né? Porque ele disse que tudo que podia ser falado em público ele botou nos livros, porque a fase racional estava lá atrás e tal. E outras coisas eram para 4 paredes. Não vou falar uma frase dele que ele falou sobre esse campo, se referindo aos Nagô, que é um culto de nação, um culto afro-brasileiro de nação, né? O povo que bate para Nagô, segue essa crença, esse culto, né? Ele disse, olha, os Nagô se comunicam com um povo do astral no nível do sol, e é por isso que o feitiço deles é muito forte. Entendeu? Então ele até disse, para desfazer, tinha coisa que era só ele pessoalmente, né? E quem conheceu sabe que é verdade. Então,
gostei muito dessa parte do Leviatã, mas racionalmente, para terminar minha fala, eles em cima não têm ciúmes um do outro, né? Essa questão, eles não têm essa guerra. Guerreiros somos nós aqui na matéria. Mas é importante ter essa noção. Eles construíram as culturas e elas estão aí orientando os povos, e agora a fase racional de uma cultura superior que todos vão aceitar. Doutor Porque Carlos, eles em cima todos vão referendar, confirmar. exatamente isso que hoje nós começamos a entrar na fase do terceiro milênio, e aí surgindo a cultura racional, ela vem trazer nesse caldo dessa coisa do Estado, o conceito de Estado que está se desfazendo, porque foi uma coisa do segundo milênio. Então hoje a globalização é uma ação imediata que configura que todos os estados deixarão de ser estados, surgindo aí então uma nova civilização, que é a civilização do terceiro milênio, que não estará obviamente sob o comando e o capricho destes habitantes invisíveis, que o racional superior simplesmente referencia como sendo referência da referência, como sendo energia magnética, a energia magnética que nos fez. É esse conjunto de habitantes invisíveis do espaço que criam nações, crenças, religiões, e nós aqui, bobinhos, ficamos na ideologia, matando uns aos outros na qualidade de bicho, achando que está mais verdadeiro que o outro. E é a brincadeira deles aqui em cima. Eles se divertem muito com a nossa destruição particular. Imagine, quando a humanidade se conhecer, como que a gente vai poder melhorar? Porque nós vivemos escravizados por essa energia magnética. E aí surge a cultura racional no Brasil, que aí não é um Leviatã, é o velho cruzeiro, iluminando todas as nações do mundo, e o Brasil cumprindo a sua missão cósmica de concórdia, está aqui no mapa do Brasil, para chegarmos ao terceiro milênio. Acabando-se aí o conceito de estados. Adiante nós veremos isso acontecer, porque está tudo em falência. Nação devendo nação, está todo mundo indo à falência, todo mundo indo para o brejo. E a única nação que vai sobreviver no meio disso tudo é a nação racional, no mundo inteiro. Porque todas as divisões foram feitas pelos habitantes do espaço, mas agora existem os habitantes do mundo racional com a bandeira branca da paz. Não é isso, Edivaldo? É verdade. Bandeira branca da paz, da fase racional, é a cultura racional que veio fazer a união dos povos. Do branco, do preto, do índio, do mulato, todos os povos. Então, a bandeira branca da paz é a bandeira da cultura racional. A cultura racional traz a bandeira branca da paz como símbolo da continuação da evolução dos povos, que já vem evoluindo por milhares e milhares de anos, lutando entre si, querendo um se sobrepor ao outro. Mas isso nunca ocorreu e nunca ocorrerá, porque é apenas uma forma de lapidação. Agora sim, na fase do terceiro milênio, com a bandeira branca da paz, a cultura racional vai fazer a união de todos os povos, de um por todos e todos por um. O um é o racional superior e todos somos nós, todos retornando ao nosso ponto de origem, fazendo a união de todos, porque aqui ninguém é dono de nada, então não vamos continuar aqui brigando uns com os outros, porque aqui ninguém vai levar nada. Então, por isso que as pessoas brigavam por tudo, porque não se conheciam, não conheciam a sua natureza, não conheciam a natureza da natureza, então por isso que essa briga toda. Mas agora, através da cultura racional, vamos adquirir esse conhecimento de cultura racional e todos vão então brilhar com a bandeira branca da paz. É só para acrescentar que, assim como diz Porfírio, aqui a Terra, né, é o laboratório lá dos invisíveis. E todo o conhecimento que aqui na Terra surgiu e surge toda hora, qualquer coisa, vem de lá, do mundo invisível. E, então, isso foi organizado através de todas as formas de pensamento, o que nós chamamos esses conhecimentos de forma de pensamento. Todo essa embrulhada que foram feitas de todos os conhecimentos, dividido em 4 partes aí, que é filosofia, religião, arte e ciência. Tudo isso aí
que cada lugar do mundo tem a predominância nisso, mas tudo veio deles e apareceram aí conforme a evolução do mundo se marca. É mais ou menos isso. Quem faz o giro de tudo a espécie, o que conhecimento vai predominar ou não, ou que a pessoa nessa geração vai ter e na outra pode ser outro, é feito pelo giro do Espiritismo. Ele é que faz o giro para quem vai surgir e dedicar um conhecimento. O pensamento divide, o raciocínio une. E quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, vai haver a união de tudo e de todos. Todos se unindo, todos concordando com todos. Então, tem que se desenvolver o raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, tem que estudar, ler e reler livro Universo e Encantos de Cultura Nacional. Então, não perca tempo, porque todo mundo quer a concórdia e a união. Mas tem que desenvolver o raciocínio, né? Então, vamos estudar Cultura Nacional, livro Universo e Encantos. Não perca mais tempo. Ninguém aguenta mais tanta confusão no mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e salve.